Existe um momento específico em que a sedução acontece, e quase ninguém percebe quando ele passa. Não é quando você fala, não é quando você age, e definitivamente não é quando tenta impressionar. É quando a outra pessoa começa a reagir a algo que você ainda não mostrou por completo. A maioria acredita que sedução é avanço, iniciativa, presença ativa, mas o que realmente move o jogo acontece antes disso, em camadas silenciosas, em fases que não seguem a lógica comum das interações sociais. Todos já passaram por essas fases, mas poucos souberam reconhecê-las enquanto estavam dentro delas, e é exatamente por isso que tantos confundem interesse com atenção, atração com curiosidade e desejo com validação. O erro não está em tentar seduzir, o erro está em não perceber em que fase o outro realmente está e agir como se o jogo já tivesse avançado, quando na verdade ele mal começou. Essas fases não são etapas românticas, nem conselhos de comportamento. Elas são movimentos psicológicos, inevitáveis, que acontecem sempre que alguém começa a se inclinar emocionalmente em direção a outra pessoa. Você pode ignorá-las, mas elas continuam operando. Pode não conhecê-las, mas ainda assim será julgado por elas. Cada erro cometido na sedução acontece porque alguém tenta agir como se estivesse em uma fase que ainda não foi conquistada. É aí que surgem o excesso, a ansiedade, a quebra de mistério e a perda súbita de interesse. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer gesto, existe uma progressão invisível que decide quem mantém o controle e quem começa a correr atrás sem perceber. Entender isso não acelera a sedução, pelo contrário, ela desacelera o processo apenas o suficiente para que o outro seja quem avance. E quando isso acontece, o jogo já mudou de lado. A primeira lição da sedução não começa com ação, começa com percepção. Antes de qualquer aproximação, existe um momento silencioso em que o outro ainda não decidiu se você é relevante ou descartável. Essa fase é ignorada pela maioria porque não oferece recompensa imediata. Não há resposta clara, não há sinal explícito, não há validação. E exatamente por isso, ela define tudo. A sedução falha aqui quando alguém tenta ser visto antes de ser interpretado. O erro não é falar cedo demais, é existir de forma óbvia demais. Nesse estágio inicial, o outro não está avaliando o que você faz, mas o espaço que você ocupa sem tentar preenchê-lo. Quem não entende isso tenta impressionar. Quem entende, permite que a curiosidade comece a trabalhar sozinha. A sedução real começa quando o outro sente algo, mas ainda não sabe explicar o que. Essa primeira fase é marcada por ausência controlada. Não ausência física, mas ausência de entrega emocional, ausência de necessidade, ausência de urgência. O outro percebe sua presença, mas não consegue te encaixar facilmente, e o cérebro humano reage mal a padrões incompletos. Ele tenta fechar lacunas. É aqui que nasce a projeção. A maioria destrói esse momento tentando se definir cedo demais, contando demais, explicando demais, se tornando previsível. Quando isso acontece, o mistério morre antes de existir. A sedução não nasce do que é mostrado, mas do que é sugerido. E sugestão só funciona quando existe espaço para interpretação. Quem preenche todos os espaços, elimina o jogo sem perceber. Historicamente, todas as grandes figuras sedutoras dominaram esse primeiro estágio, não por ação, mas por contenção. Não avançavam, não se explicavam, não se justificavam, criavam uma presença que despertava atenção sem oferecer resolução. O erro clássico é confundir essa fase com desinteresse. Muitos abandonam o jogo aqui porque acreditam que nada está acontecendo, mas é exatamente nesse silêncio que o outro começa a observar com mais atenção, a interpretar gestos neutros como sinais, a atribuir significado onde ainda não existe. Esse processo não pode ser forçado. Qualquer tentativa de acelerar quebra o encanto. A paciência aqui não é passiva, é estratégica. É permitir que o outro se mova internamente antes de qualquer movimento externo. O erro invisível que destrói essa fase é a ansiedade de confirmação, a necessidade de saber se está funcionando. Quando alguém busca sinais claros cedo demais, transmite insegurança estrutural. E insegurança, mesmo que disfarçada, é percebida como fraqueza. Não porque seja moralmente errada, mas porque quebra a assimetria psicológica. Sedução exige desequilíbrio inicial. Alguém precisa sentir mais antes do outro. Quando ambos tentam sentir ao mesmo tempo, o jogo se torna previsível e perde tensão. A primeira lição é aceitar não saber. É sustentar a ambiguidade sem tentar resolvê-la. Poucos conseguem, e é exatamente por isso que funciona. Existe um padrão recorrente em histórias reais de sedução bem-sucedida. O momento em que o alvo começa a agir de forma diferente
sem perceber. Pequenas mudanças de comportamento, atenção deslocada, curiosidade disfarçada, nada explícito, nada declarativo. Quem não ou entende a fase ignora esses sinais ou tenta explorá-los cedo demais. Quem entende faz menos, não mais. Permite que o outro avance internamente até o ponto em que o próximo estágio se torne inevitável. A sedução não é construída com empurrões, mas com permissões silenciosas. Você não cria desejo, você cria o espaço para que ele surja. Essa fase inicial também revela quem está acostumado a depender da reação dos outros para se regular emocionalmente. Pessoas que precisam de resposta rápida não suportam esse estágio. Elas se expõem, se explicam, se mostram disponíveis demais, e disponibilidade excessiva comunica baixo valor percebido, independentemente da intenção. O cérebro humano associa valor ao que exige atenção, não ao que implora por ela. A primeira lição da sedução é cruel nesse sentido. Quem tenta ser escolhido cedo demais se elimina do jogo. Quem suporta não ser definido imediatamente se torna intrigante. Aplicado ao mundo moderno, esse padrão aparece o tempo todo. Conversas que começam intensas e morrem rápido. Interações que parecem promissoras e se dissolvem sem explicação. O problema não é falta de química, é quebra da fase inicial. Quando alguém se revela por completo antes de criar tensão, o outro não precisa mais imaginar. E sem imaginação, não há sedução. A lição não é ser frio, distante ou artificial. É ser incompleto o suficiente para que o outro queira completar a imagem por conta própria. Isso não é manipulação ativa, é compreensão do funcionamento psicológico humano. Essa fase também é onde se define quem observa e quem reage. Quem reage cedo demais, entrega controle. Quem observa, mantém vantagem silenciosa. O poder aqui não está em dominar o outro, mas em não se entregar à necessidade de avançar. A maioria acredita que sedução é movimento constante. Na verdade, ela é ritmo. Saber quando não avançar é mais importante do que saber quando agir. Essa compreensão muda completamente a forma como você entra em qualquer interação. Você para de buscar sinais externos e começa a confiar no processo invisível que está sendo construído. O que torna essa lição desconfortável é que ela exige autocontrole emocional, exige tolerar incerteza, ambiguidade e ausência de validação. Poucos suportam isso sem tentar compensar, mas quem suporta cria uma presença diferente, uma presença que não pede, não força, não acelera, apenas existe de forma sólida. E solidez, nesse contexto, não é arrogância, é estabilidade interna. O outro sente isso sem conseguir nomear. E quando não consegue nomear, começa a se envolver mais profundamente do que pretendia. Ao final dessa primeira fase, algo muda silenciosamente. O outro começa a te considerar sem perceber, não como opção consciente, mas como possibilidade latente. É nesse ponto que muitos estragam tudo, acreditando que agora precisam agir. Mas a lição não termina aí. Ela apenas prepara o terreno. A sedução verdadeira não acontece quando o outro demonstra interesse. Ela acontece quando o outro começa a se mover emocionalmente antes de qualquer declaração. Reconhecer esse momento é o que separa quem perde o controle de quem conduz o ritmo, sem nunca parecer que está conduzindo. Essa lição não ensina o que fazer, ela ensina o que não quebrar. A fase inicial não é sobre conquista, é sobre não se auto-sabotar. Quem entende isso passa a agir menos e observar mais, passa a falar menos e permitir mais. E, acima de tudo, passa a perceber que a sedução começa muito antes de qualquer gesto. Óbvio, ela começa no espaço que você cria ao não tentar preencher tudo. Esse espaço é onde o desejo começa a respirar. E uma vez que ele começa, não pode mais ser desinventado. A segunda lição da sedução começa exatamente onde a primeira se torna perigosa. Depois que o interesse silencioso nasce, depois que a curiosidade começa a operar, surge o impulso mais comum e mais destrutivo de todo o processo, a vontade de confirmar. É aqui que a maioria perde tudo sem perceber, porque quando o outro começa a sentir algo, ainda não existe desejo consciente. Existe apenas uma inclinação emocional vaga, uma atenção deslocada, uma curiosidade sem nome. E o maior erro possível é tentar transformar isso em certeza. A segunda lição não é sobre avançar, é sobre sustentar a tensão sem resolvê-la. Quem tenta confirmar interesse cedo demais, força o outro a se definir
definir antes de estar pronto. E quando alguém é forçado a se definir, o cérebro quase sempre escolhe a rota mais segura, o recuo. Nesta fase, o Dinzi, outro já percebe você como algo diferente, mas ainda não decidiu o que fazer com isso. É um estado instável, e exatamente por isso poderoso. O desejo ainda não se formou completamente, mas a neutralidade já foi quebrada. Aqui, qualquer gesto explícito demais não cria atração, cria pressão. A pressão não gera desejo, ela gera defesa. A segunda lição é entender que o desejo precisa amadurecer no ritmo interno do outro, não no seu. Quando você tenta acelerar, não mostra confiança, mostra dependência do resultado. E dependência é sentida imediatamente, mesmo quando disfarçada de charme ou iniciativa. Historicamente, essa é a fase em que grandes sedutores se tornaram perigosos, sem parecerem agressivos. Eles entendiam que o interesse inicial é frágil. Ele precisa de tempo para se transformar em algo que o próprio alvo defenda internamente. Enquanto o interesse é frágil, qualquer tentativa de posse o destrói. Por isso, ao invés de buscar confirmação, eles introduziam ambiguidade. Pequenos gestos contraditórios, presença seguida de retirada, atenção seguida de neutralidade, não para confundir de forma infantil, mas para impedir que o outro chegasse rápido demais a uma conclusão confortável. Conclusão confortável mata a sedução. O erro invisível aqui é acreditar que clareza é sempre positiva. Na vida prática, clareza reduz ansiedade. Na sedução, clareza precoce reduz tensão. E tensão é o combustível do desejo. Quando tudo está claro cedo demais, o outro não precisa mais pensar em você. O cérebro humano se fixa no que não está resolvido. Quando algo fica definido, ele arquiva. A segunda lição ensina que não ser totalmente decifrável não é jogo sujo. É respeitar o tempo psicológico do outro. Quem exige definição cedo demais força uma escolha que ainda não amadureceu. E escolhas imaturas quase sempre terminam em rejeição. Existe um padrão recorrente em histórias reais de fracasso nesse estágio. A pessoa percebe sinais sutis de interesse e, ao invés de permitir que eles cresçam, decide testar, faz perguntas diretas, busca garantias, tenta provocar respostas emocionais claras. O resultado é quase sempre o mesmo. O outro se sente invadido, pressionado ou desconfortável, mesmo sem saber explicar por quê. A sedução não morre por falta de interesse. Ela morre por excesso de exposição no momento errado. A segunda lição é aprender a reconhecer quando o silêncio é mais poderoso do que qualquer fala. Essa fase também revela quem confunde sedução com validação emocional. Pessoas que precisam se sentir desejadas rapidamente não suportam essa etapa. Elas querem provas, querem sinais claros, querem reciprocidade explícita. Mas sedução não é um contrato justo. Ela é um desequilíbrio progressivo. Alguém sempre sente mais primeiro. Quem tenta equilibrar cedo demais destrói a assimetria que sustenta o jogo. A segunda lição exige maturidade emocional suficiente para aceitar que, por um tempo, o outro pode sentir mais sem você confirmar nada. Isso não é crueldade, é estrutura psicológica. No mundo moderno, essa falha aparece de forma ainda mais clara. Mensagens excessivas, explicações longas, tentativas de alinhar expectativas, quando ainda não existe vínculo real. Tudo isso comunica insegurança disfarçada de honestidade. Honestidade fora de tempo não cria intimidade, cria peso. A segunda lição não é mentir ou manipular. É simplesmente não antecipar etapas emocionais que ainda não se consolidaram. O desejo precisa de espaço para se organizar internamente antes de ser exposto à luz direta. Quando exposto cedo demais, ele se dissolve. Essa fase é onde o controle muda de mãos de forma invisível. Se você tenta confirmar, o outro passa a decidir. Se você sustenta a ambiguidade, o outro começa a se mover sozinho. E esse movimento interno é muito mais poderoso do que qualquer resposta verbal. A sedução real acontece quando o outro começa a justificar internamente por que pensa em você. Quando isso acontece, ele se envolve por conta própria, não porque foi convencido, mas porque chegou sozinho à conclusão. A segunda lição é criar as condições para que isso aconteça, não interferir no processo. Existe também um custo psicológico para quem não domina essa etapa. A ansiedade cresce, a necessidade de controle aumenta, e a pessoa começa a agir de forma errática. Ora se aproxima demais, ora se afasta de forma artificial. Esse comportamento quebra a naturalidade e denuncia a insegurança. A verdadeira ambiguidade não é teatral. Ela é consequência de alguém que não precisa de resposta imediata para se regular emocionalmente. Essa estabilidade é sentida pelo outro como algo raro, e raridade
Nesse contexto, gera valor percebido. Ao final dessa segunda fase, algo importante acontece. O outro começa a investir emocionalmente de forma ativa, não necessariamente com gestos grandes, mas com pensamento recorrente, atenção prolongada, pequenas iniciativas. Esse é o sinal real de avanço, não palavras ou declarações. Quem entende a lição reconhece esse momento e não tenta capitalizá-lo cedo demais. Quem não entende, vê isso como sinal verde para avançar rápido e perde tudo. A sedução não recompensa pressa, ela recompensa a leitura correta de timing. A segunda lição não ensina como avançar, ela ensina como não interromper o processo. Ensina que o desejo precisa de tempo para se tornar algo que o próprio outro queira proteger. Quando isso acontece, a próxima fase deixa de ser arriscada. Ela se torna inevitável, mas só chega lá quem resistiu à tentação de confirmar cedo demais. Quem aceitou a ambiguidade como aliada, não como ameaça. Essa compreensão muda completamente a dinâmica das interações. Você para de buscar sinais e começa a criar contextos, para de pressionar e começa a permitir. No fundo, essa lição revela algo mais profundo sobre comportamento humano. As pessoas não valorizam aquilo que escolhem rapidamente, elas valorizam aquilo que foram levadas a construir internamente. A sedução verdadeira não é sobre conquistar alguém, é sobre permitir que o outro se conquiste sozinho. E isso só acontece quando você não tenta fechar o jogo antes da hora. Sustentar essa fase é desconfortável para quem vive de respostas rápidas, mas é exatamente esse desconforto que separa quem perde o controle de quem conduz o ritmo, sem nunca parecer que está conduzindo. A terceira lição da sedução começa quando algo silencioso já foi conquistado, mas ainda não foi assumido por nenhuma das partes. Aqui, o interesse já não é apenas curiosidade, e a ambiguidade já não é apenas tensão. O outro começou a investir emocionalmente, ainda que de forma discreta. Pensa, observa, compara, testa pequenas aproximações. E é exatamente nesse ponto que muitos cometem o erro mais sutil de todos. Acreditam que agora precisam corresponder. A terceira lição ensina o oposto. Quando o outro começa a investir, a sua função não é devolver na mesma moeda. É redirecionar o investimento para mais profundidade, não para mais intensidade. Quem responde com intensidade cedo demais, transforma a atração em conforto. E conforto nessa fase é o início do fim. Nesta etapa, o desejo começa a se organizar como possibilidade real. O outro já não te percebe como ruído, mas como presença, e isso cria uma tensão nova, a tensão da expectativa. O cérebro humano, quando investe, espera retorno, mas não necessariamente retorno direto, ele espera coerência. A terceira lição não é negar o investimento do outro, mas não recompensá-lo de forma óbvia. O retorno precisa existir, mas em forma de qualidade, não de quantidade. Mais presença não significa mais mensagens, mais interesse não significa mais disponibilidade, significa mais densidade psicológica. Quem erra aqui, acha que mostrar mais consolida o vínculo. Na verdade, expõe demais e quebra a hierarquia emocional. Historicamente, essa fase sempre separou os sedutores comuns dos verdadeiramente perigosos. É aqui que muitos personagens reais perderam vantagem por não suportarem o próprio sucesso inicial. Ao perceberem sinais claros de interesse, relaxaram demais, tornaram-se previsíveis, acessíveis, emocionalmente disponíveis em excesso. O que parecia conexão vira familiaridade precoce, e familiaridade, quando não é sustentada por profundidade real, mata o mistério. A terceira lição ensina que o desejo cresce quando o outro sente que avançou, mas ainda não chegou, quando existe progresso sem resolução, quando cada aproximação revela algo novo, mas nunca tudo. O erro invisível dessa fase é confundir investimento com permissão total. O fato de o outro demonstrar interesse não significa que todas as portas devam se abrir. Pelo contrário, é exatamente agora que a seletividade precisa aparecer. Não seletividade arrogante, mas seletividade natural. Mostrar que nem todo acesso é imediato, que nem toda atenção é automática, que existe critério, ritmo, limite. Isso comunica valor de forma silenciosa. Pessoas que entregam tudo assim que são desejadas, transmitem uma mensagem perigosa. Estavam apenas esperando alguém aparecer. Isso reduz drasticamente o valor percebido, mesmo que o interesse inicial fosse genuíno. Existe um padrão recorrente em histórias reais de queda nessa fase. A pessoa percebe que o outro começa a procurar mais contato, mais proximidade, mais confirmação, e ao invés de manter a estrutura, decide aproveitar o momento. Responde sempre rápido, se adapta demais, muda a própria rotina
domina, centraliza o outro como prioridade. O resultado é quase sempre o mesmo. O outro perde a sensação de conquista e começa a se afastar sem entender exatamente por quê. A terceira lição mostra que o desejo não se alimenta apenas de aproximação. Ele se alimenta de desafio emocional sutil, não desafio explícito, mas a sensação de que ainda existe algo a ser conquistado. Essa fase também revela quem entende o valor do próprio tempo. Pessoas que se reorganizam completamente em função do interesse do outro demonstram escassez interna, mesmo que não digam nada. O comportamento comunica. A sedução não é sustentada por esforço visível, mas por estabilidade. Quando alguém mantém a própria estrutura mesmo diante do interesse alheio, isso cria respeito. E respeito nessa fase é o que transforma a atração em algo mais durável. A terceira lição exige a capacidade de não se perder no processo, de não dissolver a própria identidade em troca de atenção. No mundo moderno, essa falha é amplificada. Conversas que se intensificam rápido demais, encontros que pulam etapas, intimidade emocional forçada antes de existir base real. Tudo isso cria uma ilusão de conexão que não se sustenta. A terceira lição ensina que intimidade não é velocidade, é profundidade progressiva. Cada camada deve ser conquistada, não oferecida gratuitamente. Quando tudo é entregue cedo demais, o outro não precisa mais investir. E sem investimento contínuo, o desejo se estabiliza e começa a morrer. Essa fase é também onde a sedução começa a se transformar em vínculo potencial. Mas vínculo não é posse, é escolha renovada. A terceira lição ensina que o outro precisa sentir que continua escolhendo, não que já conquistou tudo. Pequenos limites, pequenas ausências, pequenas prioridades externas mantêm o campo magnético ativo, não como jogo artificial, mas como consequência natural de alguém que tem vida própria, centro próprio, ritmo próprio. Isso cria um contraste poderoso com a maioria das interações, que se tornam rapidamente previsíveis e saturadas. Existe um custo alto para quem não domina essa etapa. A pessoa começa a sentir ansiedade inversa, medo de perder o interesse recém-conquistado, e esse medo gera comportamentos compensatórios, mais explicações, mais garantias, mais presença. Tudo isso comunica insegurança estrutural. A terceira lição exige confiança no processo. Confiança de que não é preciso segurar o outro com as mãos. O desejo verdadeiro se mantém por gravidade psicológica, não por controle direto. Ao final dessa fase, algo importante acontece. O outro começa a se posicionar emocionalmente. Não apenas sentir, mas considerar. Pensar em possibilidades, imaginar cenários, comparar alternativas. Esse é o verdadeiro avanço. Não quando declara algo, mas quando começa a reorganizar decisões internas. Quem entende a lição percebe esse movimento e não tenta apressá-lo. Quem não entende, força definições e perde a vantagem construída. A sedução não termina quando o outro demonstra interesse. Ela começa a se aprofundar quando o outro começa a se envolver por escolha própria. A terceira lição não ensina como manter alguém interessado. Ela ensina como não destruir o interesse quando ele começa a se solidificar. Ensina que o desejo precisa de resistência suave para crescer, que a entrega precisa ser proporcional, não total, que a verdadeira atração se sustenta quando o outro sente progresso, mas não chegada. Essa compreensão muda completamente a forma como você reage ao sucesso inicial. Você para de se empolgar e começa a estruturar. Para de correr e começa a conduzir o ritmo sem nunca parecer que está conduzindo. No fundo, essa lição revela algo essencial sobre relações humanas. As pessoas valorizam aquilo que exige presença contínua, não aquilo que se resolve rápido. A sedução verdadeira não cria dependência emocional explícita. Ela cria envolvimento progressivo, onde cada etapa faz sentido porque a anterior foi respeitada. Quem domina essa fase não precisa segurar ninguém. O outro fica porque sente que ainda existe algo vivo ali, algo que se move, que evolui, que não se entrega por completo de uma vez. E quando isso acontece, a próxima fase deixa de ser risco. Ela se torna consequência natural de tudo que foi construído em silêncio até aqui. A quarta lição da sedução começa no ponto mais delicado de toda a jornada. Aqui, o
desejo já existe, o investimento emocional já aconteceu e a tensão que sustentava o jogo começa a pedir uma resolução. É exatamente nesse momento que a maioria erra de forma irreversível. Não por avançar cedo demais, mas por avançar de forma errada. A quarta lição não é sobre conquistar, é sobre assumir posição sem destruir o desejo. Quando a sedução chega a esse estágio, qualquer movimento brusco transforma algo vivo em algo previsível. O erro clássico é acreditar que agora tudo está garantido, e quando alguém age como se já tivesse vencido, o outro começa a perder interesse sem conseguir explicar por quê. Nesta fase, o outro já não está apenas envolvido, ele está emocionalmente inclinado. Mas inclinação não é entrega total. Ainda existe uma última barreira psicológica, o medo inconsciente de perder autonomia. Toda sedução profunda ativa esse medo. Quanto mais forte o desejo, maior a necessidade interna de preservar controle. A quarta lição ensina que o passo final da sedução não deve eliminar a liberdade do outro, mas reforçá-la. Quem tenta aprisionar, sufocar ou acelerar compromissos, mata o que levou tanto tempo para construir. Quem entende essa fase permite que o outro avance sentindo que escolheu, não que foi capturado. Historicamente, essa é a fase onde sedutores comuns se revelam inseguros. Ao perceberem que o outro já está envolvido, tentam consolidar rapidamente rótulos, promessas, garantias, exclusividade emocional explícita. Tudo isso parece lógico, mas psicologicamente é um erro grave. O desejo não morre por falta de interesse, morre por excesso de certeza. Quando tudo se torna definido cedo demais, o cérebro deixa de investir energia emocional. A quarta lição ensina que o clímax da sedução não é fechamento, é transição. É transformar tensão em profundidade, não em posse. O erro invisível aqui é confundir intimidade com fusão. Intimidade saudável preserva espaço interno. Fusão elimina mistério. Quando alguém tenta ocupar todos os espaços emocionais do outro, cria resistência. Mesmo que o outro não verbalize, algo começa a se retrair. A quarta lição mostra que o desejo precisa continuar respirando mesmo depois de reconhecido. Isso exige maturidade emocional rara, a capacidade de não usar o envolvimento do outro como fonte de segurança pessoal. Quem usa, começa a apertar. Quem aperta, perde. Existe um padrão recorrente em histórias reais de ruptura nessa fase. O vínculo parecia forte, o interesse claro, a conexão intensa. Então, de forma quase súbita, algo esfria. Não houve briga, não houve erro evidente, apenas um afastamento gradual. O que aconteceu foi simples. Alguém confundiu abertura com permissão total. Começou a exigir mais tempo, mais presença, mais alinhamento emocional. O outro, sentindo a perda de autonomia, começou a se afastar para se proteger. A quarta lição ensina que o desejo só se sustenta quando o outro sente que pode escolher ficar, não que precisa ficar. Essa fase também revela quem entende o próprio valor fora da sedução. Pessoas que, ao chegar aqui, abandonam interesses, prioridades e identidade própria, comunicam escassez tardia. Mesmo que tudo tenha sido feito certo antes, esse colapso final destrói o equilíbrio. A sedução verdadeira nunca termina com submissão emocional. Ela termina com respeito mútuo, silencioso. Respeito nasce quando o outro percebe que você não depende do vínculo para existir, que o vínculo é uma escolha, não uma muleta. No mundo moderno, essa falha é ainda mais comum. Relações que avançam rápido demais, promessas feitas antes do tempo, intimidade forçada como prova de sentimento. Tudo isso cria uma sensação de aprisionamento disfarçada de intensidade. A quarta lição ensina que intensidade não é profundidade. Profundidade é construída com constância, não com urgência. O desejo não precisa ser garantido, ele precisa ser sustentado por uma dinâmica saudável de aproximação e espaço. Essa é também a fase onde o poder muda definitivamente de forma. Antes, o poder vinha da ambiguidade. Agora, ele vem da estabilidade silenciosa, não da instabilidade calculada, mas da tranquilidade de quem não precisa segurar o outro. Essa tranquilidade é sentida como segurança emocional, não como frieza. E segurança emocional é extremamente sedutora quando não vem acompanhada de controle. A quarta lição exige presença firme e mãos soltas ao mesmo tempo. Poucos conseguem esse equilíbrio. Existe um custo alto para quem não domina essa etapa. A pessoa começa a vigiar sinais, interpretar mudanças mínimas como ameaça, reagir com ansiedade. Essa vigilância mata a leveza do vínculo. O outro passa a se sentir observado, avaliado, pressionado. Mesmo sem acusações, o clima muda.
A quarta lição ensina que o vínculo se consolida quando você confia no que foi construído, não quando tenta protegê-lo obsessivamente. Confiança aqui não é crença cega, é coerência comportamental. Ao final dessa fase, algo definitivo acontece. O outro não apenas deseja, ele se posiciona, não por pressão externa, mas por decisão interna. Ele sente que está ao lado de alguém que não o aprisiona, não o consome, não o desorganiza. Esse sentimento é raro, e exatamente por isso cria laços mais profundos do que qualquer declaração apaixonada. A quarta lição mostra que o auge da sedução não é o momento em que o outro se entrega, mas o momento em que ele se sente livre para ficar. Essa lição não ensina como finalizar uma sedução. Ela ensina como não destruí-la quando tudo já deu certo. Ensina que o fechamento não é um gesto, mas um estado de equilíbrio onde desejo, respeito e autonomia coexistem. Quem chega até aqui sem quebrar o processo não precisa forçar continuidade. Ela acontece naturalmente, porque o outro não sente que perdeu algo ao se aproximar, sente que ganhou espaço, clareza e profundidade. No fundo, essa quarta lição revela a verdade mais ignorada sobre sedução. O objetivo nunca foi conquistar alguém. O objetivo sempre foi criar uma dinâmica onde o outro escolhe permanecer sem sentir que abriu mão de si mesmo. Quando isso acontece, a sedução não termina, ela se transforma. E quem entende essa fase percebe que o verdadeiro poder não está em prender, nem em dominar. Está em ser alguém diante de quem o outro não sente necessidade de fugir. A quinta lição da sedução começa depois que tudo parece resolvido, depois que o vínculo existe, depois que o desejo se estabilizou, depois que a escolha foi feita. É aqui que quase todos relaxam demais. Acreditam que o jogo terminou, que não há mais risco, que a dinâmica agora se sustenta sozinha. E é exatamente aqui que a sedução morre em silêncio. Não por traição, não por conflito, mas por estagnação psicológica. A quinta lição ensina algo que poucos aceitam. A sedução não termina quando o outro escolhe ficar. Ela precisa continuar evoluindo ou se transforma em rotina. E rotina, quando não tem profundidade, corrói o desejo de forma lenta e inevitável. Nesta fase, o erro mais comum é confundir estabilidade com previsibilidade. Estabilidade é segurança emocional. Previsibilidade é ausência de estímulo. Quando alguém passa a se comportar sempre da mesma forma, a responder sempre do mesmo jeito, a ocupar sempre o mesmo papel emocional, o cérebro do outro para de investir energia, não porque deixou de gostar, mas porque já entende tudo. A quinta lição ensina que o desejo precisa continuar encontrando algo novo para explorar, mesmo dentro de um vínculo consolidado. Não novidade artificial, mas evolução real da presença. Quem não evolui, se repete. Quem se repete, se desgasta. Historicamente, muitas relações que começaram com sedução intensa não terminaram por falta de amor, mas por excesso de conforto psicológico. Quando tudo está resolvido cedo demais, o vínculo perde tensão criativa. A quinta lição mostra que o desejo não sobrevive apenas de segurança. Ele precisa de admiração contínua. E a admiração nasce quando o outro percebe crescimento, profundidade, movimento interno. Pessoas que param de se desenvolver emocionalmente depois de conquistar alguém começam a ser vistas como estáticas. E o estático, mesmo que confortável, deixa de ser atraente com o tempo. O erro invisível aqui é acreditar que sedução é algo que se faz apenas para conquistar. Essa visão reduz a sedução a uma fase inicial, quando na verdade ela é uma dinâmica contínua de presença e evolução. A quinta lição ensina que manter o desejo não exige esforço extra, exige coerência com quem você é quando não está tentando agradar. Quando alguém passa a existir apenas em função do vínculo, perde densidade, e densidade é o que sustenta a atração a longo prazo. O outro não se afasta por falta de sentimento, se afasta por falta de estímulo psicológico. Existe um padrão recorrente em histórias reais de desgaste. No início, tudo parecia intenso, vivo, interessante. Com o tempo, a pessoa começou a se mostrar sempre disponível, sempre igual, sempre previsível. Não houve erro claro, apenas uma perda gradual de magnetismo. A quinta lição ensina que o desejo não desaparece de repente. Ele se dissolve quando não encontra mais camadas para explorar, quando o outro sente que já sabe quem você é, por completo,
sem mistério, sem crescimento, sem surpresa interna. Isso não significa esconder ou manipular, significa continuar sendo alguém em movimento. Essa fase também revela quem entende a sedução como expressão de identidade, não como técnica. Pessoas que dependem de estratégias fixas se tornam caricaturas de si mesmas, já aquelas que mantêm curiosidade sobre o mundo, sobre si mesmas, sobre o outro, permanecem interessantes naturalmente. A quinta lição mostra que a sedução duradoura nasce da vitalidade interna, não de comportamentos calculados. Vitalidade é sentida como energia silenciosa, não como agitação. É alguém que continua aprendendo, observando, refinando a própria percepção. No mundo moderno, essa falha é amplificada pelo excesso de exposição. Pessoas que se mostram completamente o tempo todo, que compartilham tudo, que não preservam espaço interno, tornam-se rapidamente saturadas emocionalmente. A quinta lição ensina que preservar algo só seu não é afastamento, é saúde relacional. O desejo precisa de fronteiras para se manter vivo. Quando tudo é compartilhado, nada é descoberto. E sem descoberta, não há renovação do interesse. Essa fase é também onde o poder muda novamente de forma. Antes, o poder vinha da ambiguidade, depois da estabilidade. Agora ele vem da capacidade de continuar despertando admiração sem esforço visível, não pela novidade externa, mas pela profundidade interna. Pessoas que continuam evoluindo, pensando melhor, observando mais, profundamente, mantêm uma aura que não se esgota. O outro sente que ainda há algo ali que não foi totalmente compreendido, e essa sensação sustenta o desejo de forma madura. Existe um custo alto para quem ignora essa lição. A relação entra em piloto automático. O vínculo continua, mas o desejo enfraquece. E quando o desejo enfraquece, surgem comparações, distrações externas, fantasias de algo diferente. Não porque o outro seja insuficiente, mas porque a dinâmica parou de evoluir. A quinta lição ensina que a sedução verdadeira não é manter o outro interessado em você, mas manter você interessante para si mesmo. Quando isso acontece, o outro acompanha naturalmente. Ao final dessa fase, algo se consolida de forma silenciosa. O vínculo deixa de depender de tensão artificial e passa a se sustentar por profundidade real. O outro não fica apenas por hábito ou conforto. Fica porque sente que está ao lado de alguém que continua vivo internamente. Alguém que não se acomodou, não se dissolveu, não se perdeu no vínculo. Essa sensação é rara, e exatamente por isso cria relações mais fortes do que qualquer intensidade inicial. A quinta lição não ensina como evitar o fim. Ela ensina como evitar a estagnação. Ensina que o desejo não precisa ser reaceso com jogos, mas alimentado com presença autêntica e evolução contínua. Quem entende isso, não vive tentando segurar o outro, vive expandindo a própria experiência de vida. E isso, por si só, mantém o magnetismo. No fundo, essa lição revela a verdade mais madura sobre sedução. Seduzir não é manter alguém preso a você, é continuar sendo alguém que vale a pena acompanhar. Quando isso acontece, o vínculo deixa de ser frágil. Ele se torna uma escolha renovada, não uma dependência. E essa é a forma mais silenciosa e poderosa de sedução que existe. A sexta lição da sedução começa quando tudo parece sólido demais para falhar. O vínculo existe, o desejo foi construído, a presença já é constante. E exatamente por isso surge o risco mais perigoso de todos, a perda da assimetria psicológica. Até aqui, cada fase funcionou porque sempre existiu um leve desequilíbrio interno. Alguém sentia um pouco mais, pensava um pouco mais, investia um pouco mais. Na sexta lição, a sedução morre quando essa assimetria desaparece por completo. Não porque equilíbrio seja ruim, mas porque o desejo não nasce do equilíbrio absoluto. Ele nasce da diferença sutil. Quando tudo fica perfeitamente simétrico, previsível e confortável, o magnetismo começa a desaparecer sem barulho. Nesta fase, o erro clássico é buscar igualdade emocional total, responder sempre na mesma intensidade, pensar sempre do mesmo jeito, alinhar tudo de forma excessiva. Isso parece maturidade, mas psicologicamente cria estagnação. A sexta lição ensina que a sedução precisa de leve fricção interna para continuar viva, não conflito, não jogos explícitos, mas diferença real de ritmo,
foco e prioridade. Quando duas pessoas se tornam emocionalmente espelhadas demais, o desejo perde tensão, o outro deixa de ser algo a ser explorado e passa a ser algo completamente compreendido, e o que é completamente compreendido deixa de estimular. Historicamente, essa fase aparece em histórias onde tudo deu certo, mas algo começou a morrer por dentro. Não houve erro grave, nem traição, nem quebra de confiança, apenas uma sensação vaga de que algo se perdeu. O que se perdeu foi a assimetria inicial que fazia o vínculo pulsar. A sexta lição mostra que sedução não é fusão emocional completa, é coexistência de dois centros fortes. Quando um se dissolve no outro, o campo magnético se enfraquece. O desejo precisa sentir que o outro ainda é um território parcialmente desconhecido. O erro invisível aqui é acreditar que proximidade exige transparência total. Transparência excessiva elimina mistério psicológico, não mistério artificial, mas o mistério natural de alguém que continua tendo pensamentos, conflitos, ambições e camadas que não são imediatamente acessíveis. A sexta lição ensina que manter algo só seu não é afastamento, é preservação do campo de atração. Pessoas que expõem tudo, o tempo todo, sem filtro interno, tornam-se emocionalmente planas. O outro não sente mais curiosidade, apenas familiaridade. Existe um padrão recorrente em histórias reais de desgaste avançado. A pessoa começa a antecipar tudo, responde antes de ser perguntada, explica antes de ser questionada, ajusta comportamento antes mesmo de existir demanda. Isso parece cuidado, mas comunica ansiedade relacional, comunica medo de perder. E medo de perder nessa fase é extremamente corrosivo. A sexta lição ensina que quem tenta garantir demais o vínculo acaba mostrando que não confia nele. Essa falta de confiança, mesmo silenciosa, é percebida. Essa fase também revela quem construiu identidade própria antes do vínculo e quem construiu identidade em função dele. Pessoas que mantêm projetos, interesses e direção pessoal continuam interessantes. Pessoas que passam a existir apenas dentro da relação começam a perder valor percebido. A sexta lição não fala de distância emocional, mas de autonomia viva. Autonomia é sentida como força tranquila. Dependência é sentida como peso, mesmo quando não verbalizada. No mundo moderno, essa falha é amplificada pela hiperconexão, conversas constantes, exposição contínua, ausência total de silêncio. Tudo isso elimina espaço interno. O desejo precisa de pausas para se reorganizar. Quando não há pausas, o vínculo vira ruído de fundo. A sexta lição ensina que o silêncio também é parte da sedução, mesmo em relações estabelecidas. Não silêncio punitivo, mas silêncio natural de quem não precisa preencher todos os espaços com presença constante. Essa fase é onde o poder muda novamente de forma. Antes o poder vinha da ambiguidade, depois da estabilidade, depois da evolução. Agora, ele vem da capacidade de sustentar diferença, sem criar ruptura, ser próximo sem ser colado, ser presente sem ser invasivo, ser disponível sem ser previsível. Esse equilíbrio é raro, porque exige segurança interna elevada. Pessoas inseguras tendem a exagerar em um dos extremos, ou se afastam demais, ou se fundem demais. Ambas as opções matam a sedução. Existe um custo alto para quem não domina essa lição. O vínculo continua existindo, mas o desejo se desloca para fora. Fantasias, comparações, curiosidade por outras presenças começam a surgir. Não por falta de amor, mas por falta de estímulo psicológico. A sexta lição mostra que o desejo não é moral. Ele responde a estímulo, não a promessas. Quem entende isso não tenta controlar o desejo do outro. Cria um campo onde ele continua encontrando algo vivo. Ao final dessa fase, algo se redefine internamente. O outro não te vê apenas como parceiro, mas como alguém que mantém densidade própria. Alguém que não se dissolveu, não se acomodou, não se tornou extensão emocional. Essa percepção gera respeito profundo. E respeito, nessa altura, é mais poderoso do que qualquer paixão inicial. Ele sustenta o vínculo mesmo quando a intensidade oscila, porque existe admiração estrutural. A sexta lição não ensina como evitar que o outro se interesse por mais ninguém. Ela ensina como não se tornar emocionalmente substituível. Substituível não é quem erra. Substituível é quem se torna previsível demais.
acessível demais, plano demais. Quem mantém complexidade interna continua sendo uma presença que exige atenção, não por manipulação, mas por autenticidade não diluída. No fundo, essa lição revela algo essencial sobre relações humanas. O desejo não sobrevive à fusão completa. Ele precisa de dois polos fortes, não de um só organismo emocional. Sedução madura não elimina a diferença, ela a organiza. Quem entende isso não teme a autonomia do outro nem a própria. Pelo contrário, sabe que é exatamente essa autonomia que mantém o campo de atração vivo. A sexta lição marca o ponto em que a sedução deixa de ser apenas um jogo psicológico e se torna uma estrutura de longo prazo, não baseada em tensão artificial, mas em presença sólida e diferença respeitada. Quem chega até aqui sem quebrar o processo não precisa lutar para manter o desejo. Ele continua existindo porque encontra algo real para se apoiar, algo que não se entrega por completo, mas também não se afasta, algo que permanece interessante porque continua inteiro. A sétima lição da sedução começa quando o vínculo já sobreviveu ao tempo, às fases iniciais e às primeiras perdas de intensidade. Aqui, o erro já não é ansiedade, nem pressa, nem excesso de entrega. O perigo agora é mais silencioso e mais profundo, a perda da autoridade simbólica, não autoridade social, não controle explícito, mas a autoridade psicológica que faz o outro te perceber como alguém sólido, centrado e difícil de deslocar internamente. Quando essa autoridade se perde, o desejo não acaba imediatamente, ele se transforma em algo menor, apego, costume, conveniência. A sétima lição ensina que a sedução morre quando você deixa de ser referência interna e passa a ser apenas presença constante. Nesta fase, o outro já te conhece o suficiente para antecipar reações, já entende seus limites, seus padrões emocionais, suas respostas. Isso é natural. O problema surge quando essa previsibilidade não vem acompanhada de respeito interno. Pessoas previsíveis e frágeis emocionalmente são fáceis de ignorar. Pessoas previsíveis e estáveis continuam sendo respeitadas. A diferença está na autoridade silenciosa. A sétima lição mostra que não é o mistério que sustenta o desejo a longo prazo, é a integridade percebida. Quando o outro sente que você não se quebra fácil, não se desorganiza emocionalmente e não se molda por pressão, algo essencial permanece vivo. O erro invisível aqui é tentar manter a sedução agradando demais, evitar conflitos a qualquer custo, ceder sempre, suavizar excessivamente a própria posição para preservar o vínculo. Isso parece maturidade, mas comunica submissão emocional progressiva. E submissão, mesmo sutil, corrói o desejo. A sétima lição ensina que discordar com firmeza é mais sedutor do que concordar por medo de perder. Não se trata de criar confronto, mas de não abdicar da própria posição interna para manter a harmonia artificial. Historicamente, essa fase aparece em relações onde uma das partes começa a diminuir para caber, ajusta discurso, reprime opiniões, suaviza vontades. O outro pode até apreciar a paz inicial, mas aos poucos perde respeito. Não por crueldade, mas por estrutura psicológica. O cérebro humano associa valor a quem sustenta a posição sem precisar dominar. A sétima lição mostra que a autoridade mais poderosa não se impõe. Ela se manifesta quando você não se move internamente diante de pequenas ameaças ao vínculo. Existe um padrão recorrente em histórias reais de desgaste avançado. A pessoa começa a pedir demais, justificar demais, explicar demais. Cada explicação é uma tentativa inconsciente de manter aprovação. Cada pedido excessivo comunica dependência. A sétima lição ensina que quem precisa se explicar o tempo todo já perdeu parte da autoridade simbólica. Pessoas verdadeiramente sólidas explicam quando necessário, não para se legitimar constantemente. Essa fase também revela quem confunde vínculo com centralidade absoluta. Quando o outro se torna o centro exclusivo das decisões emocionais, a hierarquia interna se inverte. Você deixa de ser eixo e passa a orbitar. Essa inversão não é percebida racionalmente, mas é sentida, e quando é sentida, o desejo muda de forma. A sétima lição ensina que manter o outro importante não significa torná-lo soberano sobre sua estabilidade emocional. O desejo respeita quem se governa. No mundo moderno, essa falha é amplificada por discursos que confundem maturidade emocional com anulação pessoal. A ideia de que amar é sempre ceder, sempre entender, sempre abrir mão. A sétima lição desmonta isso silenciosamente. Amar sem autoridade interna
cria relações desequilibradas. A sedução duradoura exige capacidade de sustentar fricção sem medo de ruptura. Não fricção agressiva, mas fricção de identidade, onde duas vontades coexistem sem uma precisar desaparecer. Essa fase é onde o poder se transforma novamente. Antes, ele vinha da ambiguidade, depois da estabilidade, depois da autonomia. Agora, ele vem da capacidade de sustentar posição sem precisar controlar o outro. Isso cria um respeito profundo, quase instintivo. O outro sente que você não depende da aprovação dele para existir emocionalmente. E isso, paradoxalmente, aumenta o valor percebido do vínculo. Pessoas são atraídas por quem não se perde ao amar. Existe um custo alto para quem ignora essa lição. O vínculo continua, mas a dinâmica se infantiliza. Um passa a testar limites, o outro a ceder. Pequenos desrespeitos começam a surgir, disfarçados de brincadeira ou rotina. Não porque o outro se tornou cruel, mas porque a autoridade simbólica não foi sustentada. A sétima lição ensina que o respeito não é exigido, é mantido pela forma como você reage quando ele é levemente ameaçado. Ao final dessa fase, algo se consolida de forma invisível. O outro passa a te enxergar como alguém inteiro, não como alguém adaptável demais. Alguém que não precisa vencer discussões, mas também não se apaga para evitá-las. Essa percepção sustenta o desejo de forma madura, não como paixão intensa, mas como admiração contínua. E a admiração é o que impede que o vínculo se torne descartável com o tempo. A sétima lição não ensina como impor limites de forma rígida. Ela ensina como existir com limites claros sem precisar anunciá-los. Limites que se manifestam no comportamento, não no discurso. Quem domina essa etapa não precisa provar força, ela é sentida. E quando é sentida, organiza toda a dinâmica ao redor. No fundo, essa lição revela algo essencial sobre sedução profunda. O desejo não se sustenta apenas por atração ou conforto. Ele precisa de respeito silencioso, respeito por quem você é, quando não está tentando manter nada, quando você não se curva por medo de perder, mas também não ameaça para segurar. Quem alcança esse ponto entende que a sedução mais poderosa não é a que conquista rápido, nem a que prende forte. É a que se mantém porque o outro sente que está diante de alguém que não se dissolve com o tempo. A sétima lição marca o estágio em que a sedução deixa de ser reação e passa a ser posição. Não posição social, mas posição interna. E quando essa posição é firme, o vínculo deixa de depender de esforço constante. Ele se sustenta porque há algo ali que não pode ser facilmente substituído, algo que não implora, não se explica demais e não se perde para manter, algo que permanece inteiro, mesmo dentro da proximidade. A oitava lição da sedução começa quando o vínculo já atravessou desejo, estabilidade, respeito e autoridade silenciosa. Aqui, o erro já não é perder o outro, o erro é perder a si mesmo sem perceber. Essa é a fase mais traiçoeira, porque não gera crise imediata. Tudo parece funcionar. O vínculo continua, o contato existe, o desejo não desapareceu por completo, mas algo começa a se deslocar internamente. A pessoa passa a operar mais no automático, reage mais do que escolhe, responde mais do que conduz. A oitava lição ensina que a sedução morre quando você deixa de ser autor da própria presença e passa a existir apenas como resposta ao outro. Nesta fase, o perigo não está no conflito, mas na adaptação excessiva. Pequenas concessões diárias, pequenos ajustes de comportamento, pequenas renúncias internas que parecem inofensivas. Aos poucos você começa a se mover mais em função da expectativa do outro do que da própria intenção. Isso não gera rejeição imediata, gera algo pior, deslocamento de valor interno. O outro começa a te perceber como alguém que reage, não como alguém que decide. E quando isso acontece, o desejo muda de forma. Ele se torna morno, previsível, seguro demais para continuar vivo. O erro invisível aqui é acreditar que maturidade relacional é ausência total de tensão interna. Pessoas maduras não são aquelas que se anulam para evitar desconforto, são aquelas que conseguem sustentar desconforto sem perder a própria direção. A oitava lição ensina que sedução profunda exige presença ativa, não passividade emocional. Quando você deixa de escolher e passa apenas a acomodar, algo essencial se perde. Não porque o outro exige, mas porque você para de se afirmar silenciosamente. Historicamente, essa fase aparece em relações longas, onde ninguém errou, mas alguém se apagou. A pessoa deixou de se posicionar, deixou de provocar reflexão, deixou de trazer fricção construtiva. Tudo ficou fácil demais. E o fácil demais
mais. No campo da sedução, é perigoso. O desejo não responde à comodidade constante. Ele responde à vitalidade. A 8ª lição mostra que vitalidade não é agitação, é intenção consciente. É saber por que você está ali, como está ali e até onde está disposto a ir sem se perder. Existe um padrão recorrente em histórias reais de desgaste silencioso. A pessoa começa a dizer tanto faz com frequência, começa a ceder por conveniência, não por escolha, começa a evitar qualquer atrito, mesmo quando algo incomoda internamente. Isso cria uma superfície calma, mas um fundo vazio. O outro sente essa ausência de força interna, mesmo que não saiba nomear. E quando sente, começa a se desconectar aos poucos. A 8ª lição ensina que ceder sem consciência enfraquece mais do que discordar com clareza. Essa fase também revela quem confunde amor com adaptação infinita. Adaptar-se faz parte de qualquer vínculo. Perder-se não. A 8ª lição mostra que sedução duradoura exige auto-observação constante. Você precisa perceber quando está abrindo mão demais, quando está reagindo demais, quando está se moldando por medo de desagradar. Esse medo raramente é verbalizado, mas orienta comportamentos, e comportamentos orientados por medo são sempre percebidos, mesmo que inconscientemente. No mundo moderno, essa falha é amplificada por discursos que glorificam flexibilidade emocional sem limites, a ideia de que quem ama se adapta sempre. A 8ª lição desmonta isso de forma silenciosa. Quem se adapta demais deixa de ser referência, e sem referência, o desejo não encontra onde se apoiar. Sedução madura não exige rigidez, mas direção interna clara. Você pode negociar caminhos sem abandonar o próprio eixo. Essa fase é onde o poder muda mais uma vez de forma. Antes, o poder vinha da ambiguidade, depois da estabilidade, depois da autoridade. Agora ele vem da capacidade de escolher conscientemente como estar presente, mesmo dentro de um vínculo consolidado. Não agir por hábito, não responder por reflexo, não ceder por inércia. Essa escolha contínua é sentida pelo outro como presença real. E presença real é extremamente sedutora, mesmo após muito tempo. Existe um custo alto para quem ignora essa lição. A relação continua, mas você começa a se sentir menor dentro dela, não porque o outro oprime, mas porque você se retirou silenciosamente do centro da própria vida. Essa retirada gera ressentimento, apatia ou desejo de fuga. E quando isso aparece, a sedução já foi comprometida há muito tempo. A 8ª lição ensina que manter o desejo do outro começa por não abandonar o próprio desejo de existir plenamente. Ao final dessa fase, algo importante se redefine. O outro passa a sentir que você está ali por escolha, não por acomodação, que você não se dissolveu, não se apagou, não se tornou extensão emocional. Essa percepção restaura magnetismo, não o magnetismo da novidade, mas o magnetismo da presença consciente. Alguém que está ali porque quer, não porque se perdeu. A 8ª lição não ensina como recuperar sedução perdida. Ela ensina como não permitir que ela se desgaste por abandono interno. Ensina que seduzir, em última instância, é permanecer em contato consigo mesmo enquanto se relaciona. Quando isso acontece, o vínculo não se torna prisão, nem rotina vazia. Ele se mantém vivo porque existe alguém ali que continua inteiro. No fundo, essa lição revela algo essencial sobre relações humanas profundas. O desejo não morre quando o outro muda. Ele morre quando você deixa de se reconhecer na própria presença. Sedução verdadeira não é ser moldável ao extremo, é ser flexível sem perder forma. Quem entende isso não precisa sair, confrontar ou dramatizar. Apenas volta a ocupar o próprio lugar interno. E quando isso acontece, o campo ao redor se reorganiza naturalmente. A 8ª lição marca o ponto em que a sedução deixa de depender do outro e volta a depender de você. Não como técnica, não como esforço, mas como posição interna consciente. E quando essa posição é retomada, o desejo encontra novamente algo sólido para se apoiar. Algo que não reage apenas, mas escolhe. Algo que não se apaga, mas permanece presente de forma inteira. A 9ª lição da sedução começa quando o vínculo já atravessou quase todas as armadilhas visíveis. Desejo, estabilidade, autoridade, autonomia e presença consciente já foram construídos. Ainda assim, existe um último risco silencioso, mais profundo do que todos os anteriores: a cristalização da identidade. Nesta fase, a sedução não morre por erro, carência
ou submissão. Ela morre quando o outro passa a acreditar que você já está completamente definido, não como pessoa conhecida, mas como identidade fechada. Quando isso acontece, o desejo deixa de explorar e passa apenas a conviver. A nona lição ensina que o desejo precisa sentir que você continua em processo, não como alguém perdido, mas como alguém em constante refinamento. Aqui, o erro mais comum é se tornar previsível no nível mais profundo. Opiniões imutáveis, visões rígidas, postura emocional sempre igual. Não previsibilidade de rotina, mas previsibilidade de essência. Quando o outro sente que já sabe exatamente como você reage a tudo, como pensa sobre tudo, como se posiciona diante de tudo, algo essencial se encerra internamente. O cérebro humano se engaja menos com o que considera finalizado. A nona lição mostra que sedução madura exige identidade sólida, mas não fechada. Você precisa ter eixo sem se tornar estático. Historicamente, essa fase aparece em relações longas onde o respeito existe, a confiança existe, mas o desejo começa a se tornar neutro. Não negativo, apenas neutro. O outro não sente rejeição, mas também não sente curiosidade. Tudo parece estável, mas algo parou de pulsar. O que parou foi a sensação de descoberta contínua. A nona lição ensina que o desejo não sobrevive apenas de segurança e admiração. Ele precisa sentir que ainda existe algo que não foi totalmente mapeado. Não mistério artificial, mas profundidade viva. O erro invisível aqui é confundir autenticidade com rigidez. Ser autêntico não significa repetir sempre as mesmas posições. Significa ser fiel ao próprio processo interno. Pessoas que se cristalizam emocionalmente passam a defender versões antigas de si mesmas por hábito, não por verdade atual. Isso cria uma presença endurecida. A nona lição mostra que a identidade sedutora é aquela que se mantém coerente enquanto evolui, não aquela que se protege da mudança para preservar estabilidade. Existe um padrão recorrente em histórias reais de esfriamento tardio. A pessoa se torna sabida demais, sempre tem resposta pronta, sempre tem opinião formada, sempre sabe como as coisas são. Isso cria uma sensação de fechamento psicológico. O outro deixa de provocar, deixa de questionar, deixa de se envolver intelectualmente. A sedução não é apenas emocional, ela também é mental. Quando não há mais espaço para troca viva, o vínculo perde uma camada essencial. A nona lição ensina que manter abertura interna é manter campo de atração. Essa fase também revela quem usa a identidade como armadura. Pessoas que se definem demais costumam usar essas definições para se proteger de insegurança, mas essa proteção cobra um preço alto: rigidez. E rigidez mata o desejo lentamente. A nona lição ensina que vulnerabilidade madura não é exposição emocional excessiva, é capacidade de revisão interna, de reconhecer que ainda está se tornando alguém. Essa postura é sentida como humildade silenciosa, não como fragilidade, e humildade silenciosa é profundamente atraente. No mundo moderno, essa falha é amplificada por rótulos identitários fortes. Pessoas se definem por ideologias, estilos de vida, narrativas pessoais fechadas. Isso cria segurança interna, mas também limita a profundidade relacional. A nona lição desmonta isso de forma sutil. Sedução profunda não exige abandono de identidade, exige porosidade interna, capacidade de ser atravessado por novas ideias, novas experiências, novas leituras de si mesmo. Quando isso existe, o outro sente que ainda há vida ali. Essa fase é onde o poder muda mais uma vez de forma. Antes, o poder vinha da ambiguidade, depois da estabilidade, depois da autoridade, depois da presença consciente. Agora, ele vem da capacidade de permanecer em evolução sem instabilidade. Ser alguém que muda sem se perder, que se aprofunda sem se fechar, que se redefine sem se dissolver. Essa qualidade é rara porque exige segurança interna elevada. Pessoas inseguras se cristalizam. Pessoas seguras evoluem. Existe um custo alto para quem ignora essa lição. O vínculo entra em modo funcional. Funciona, mas não pulsa. Funciona, mas não inspira. Funciona, mas não desperta curiosidade. E quando isso acontece, o desejo começa a procurar estímulo fora, não por falta de amor, mas por necessidade de expansão. A nona lição ensina que o desejo não é fiel à rotina, ele é fiel à vitalidade. Onde existe vitalidade, ele permanece. Ao final dessa fase, algo se reorganiza profundamente.
diferente. O outro passa a sentir que você não é apenas alguém conhecido, mas alguém em contínua construção. Essa sensação mantém o vínculo vivo mesmo quando a intensidade varia, porque existe sempre a percepção de que ainda há algo sendo formado ali, algo que não terminou, algo que ainda pode surpreender, não por jogo, mas por profundidade. A nona lição não ensina como parecer misterioso, ela ensina como não se tornar previsível por dentro. Ensina que a sedução mais duradoura nasce da curiosidade mútua sustentada no tempo, curiosidade que não vem da dúvida, mas da percepção de que o outro continua se tornando alguém. Quando isso acontece, o vínculo deixa de ser apenas uma história compartilhada e passa a ser um processo vivo. No fundo, essa lição revela uma verdade essencial sobre sedução profunda. O desejo não se apega a versões congeladas de pessoas, ele se apega a trajetórias, a quem continua caminhando, refinando, aprofundando. Seduzir, nesse estágio, não é fazer nada novo externamente, é continuar se movendo internamente. E esse movimento é sentido, mesmo quando não é visível. A nona lição marca o ponto em que a sedução deixa de ser sustentada por dinâmica relacional e passa a ser sustentada por dinâmica existencial. Você continua interessante não porque faz algo para o outro, mas porque continua se tornando alguém. E quando isso acontece, o desejo não precisa ser provocado. Ele se mantém porque encontra vida, algo que não parou, algo que não se fechou, algo que continua em construção. A 10ª lição da sedução começa onde quase ninguém chega conscientemente. Não porque seja difícil de entender, mas porque exige algo raro, desapego do resultado. Até aqui, todas as fases lidaram com construção, manutenção, profundidade, identidade e evolução. Agora, o Minhasity, risco final não é perder o outro, nem perder a si mesmo. O risco é querer preservar demais aquilo que já existe. Quando alguém começa a proteger o vínculo como se fosse algo frágil, a sedução entra em declínio. A 10ª lição ensina que o desejo mais forte nasce quando o vínculo não é tratado como algo que precisa ser defendido o tempo todo. Nesta fase, o erro mais comum é operar a partir do medo de perder algo valioso. Esse medo raramente é explícito. Ele se manifesta em pequenas cautelas, excessivas, em escolhas feitas para não abalarem a relação, em silêncios estratégicos que não vêm de maturidade, mas de receio. A 10ª lição mostra que o desejo não se sustenta em ambientes excessivamente protegidos. Ele precisa sentir liberdade real, inclusive a liberdade de se perder. Quando tudo é preservado demais, o vínculo se torna delicado, e o delicado gera tensão defensiva, não tensão desejante. Historicamente, essa fase aparece em relações onde tudo parece certo demais. Não há conflitos, não há ameaças, não há instabilidade. Ainda assim, algo começa a esfriar. O que esfria não é o sentimento, é a vitalidade, porque vitalidade exige risco emocional, não risco de abandono, mas risco de verdade. A 10ª lição ensina que sedução madura exige coragem de ser inteiro, mesmo que isso ameace o conforto do vínculo. Quando alguém começa a filtrar demais quem é para manter harmonia, o desejo percebe e se retrai. O erro invisível aqui é confundir cuidado com autocensura. Cuidar do vínculo é agir com consciência. Autocensurar-se é diminuir-se para evitar qualquer possibilidade de perda. A 10ª lição mostra que o desejo respeita quem aceita a possibilidade de perda sem entrar em pânico. Não porque quer perder, mas porque não vive em função disso. Pessoas que se apegam demais ao resultado começam a operar em modo defensivo, e defesa constante mata a sedução lentamente. Existe um padrão recorrente em histórias reais de declínio final. A pessoa começa a pensar demais antes de agir, medir demais antes de falar, calcular demais antes de se posicionar. Tudo para não estragar o que foi construído. O resultado é uma presença contida, cautelosa, previsível. A 10ª lição ensina que o desejo não responde à cautela excessiva, responde à autenticidade viva, mesmo que essa autenticidade gere fricção ocasional. Fricção verdadeira é mais sedutora do que harmonia artificial. Essa fase também revela quem construiu o vínculo como escolha e quem o construiu como segurança. Pessoas que veem a relação como escolha conseguem ser livres dentro dela. Pessoas que a veem como segurança começam a se prender emocionalmente. A 10ª lição mostra que quanto mais você precisa do vínculo para se sentir estável, menos sedutor você se torna dentro dele. Não por culpa, mas por dinâmica psicológica inevitável. O desejo respeita quem pode escolher ficar
sem precisar ficar. No mundo moderno, essa falha é amplificada por narrativas que colocam a relação como centro absoluto da vida emocional. A ideia de que tudo deve ser preservado, protegido, mantido a qualquer custo. A 10ª lição desmonta isso silenciosamente. Sedução profunda não exige sacrifício constante da própria verdade. Exige presença honesta. E presença honesta inclui dizer, fazer e ser coisas que não são calculadas apenas para agradar. Essa fase é onde o poder assume sua forma mais alta. Antes, o poder vinha da ambiguidade, da estabilidade, da autoridade, da autonomia, da presença e da revolução. Agora, ele vem da liberdade interna total. A liberdade de ficar, mas também a liberdade de não ficar. Essa liberdade não é anunciada, não é usada como ameaça, ela é sentida. E quando é sentida, o vínculo se torna mais forte, não mais frágil, porque o outro percebe que está ali por escolha mútua, não por medo. Existe um custo alto para quem ignora essa lição. A relação continua, mas perde verdade. As pessoas começam a viver versões suavizadas de si mesmas. O desejo se torna protocolar, previsível, seguro demais. E quando o desejo se torna apenas seguro, ele deixa de ser desejo. A 10ª lição ensina que o desejo mais profundo nasce quando o outro sente que você não se esconde para manter nada, que você permanece inteiro, mesmo que isso implique risco emocional. Ao final dessa fase, algo se resolve internamente. O vínculo deixa de ser algo a ser protegido e passa a ser algo a ser vivido. O outro sente que está diante de alguém que não negocia a própria essência por medo de perder. Essa percepção cria uma atração madura, silenciosa e poderosa. Não a atração da novidade, mas a atração da verdade, sustentada no tempo. A 10ª lição não ensina como segurar alguém. Ela ensina como parar de tentar segurar. Ensina que a sedução mais elevada não depende de controle, estratégia ou manutenção constante. Ela depende de liberdade interna. Quando você não age para preservar, mas para viver, o vínculo encontra um espaço raro, um espaço onde desejo e segurança coexistem sem se anularem. No fundo, essa lição revela a verdade final da sedução. Seduzir não é garantir que o outro fique, é ser alguém diante de quem o outro escolhe ficar sem sentir que está preso. Quando isso acontece, o vínculo não precisa ser defendido. Ele se sustenta por gravidade psicológica, porque há ali alguém que não se molda por medo, não se cala por cautela e não se perde para manter. Alguém que permanece inteiro mesmo diante da possibilidade de perda. A 10ª lição marca o ponto final da jornada da sedução, não como encerramento, mas como estado. Um estado onde você não seduz porque quer algo do outro, mas porque é alguém que vive com liberdade interna suficiente para não precisar garantir nada. E essa liberdade, paradoxalmente, é o que torna a escolha do outro mais profunda, mais consciente e mais duradoura. Se você acompanhou até aqui, algo já mudou silenciosamente. Não porque aprendeu técnicas, mas porque passou a enxergar a sedução como um processo psicológico contínuo, não como ações isoladas. Cada lição não foi criada para ser aplicada, mas para reorganizar a forma como você observa pessoas, vínculos e a si mesmo dentro das relações. O que ficou claro é que a sedução não acontece quando alguém tenta conquistar, mas quando alguém sustenta presença, identidade e liberdade interna ao longo do tempo. Quando você entende essas fases, para de correr atrás de sinais, para de forçar momentos e para de tratar o desejo como algo frágil. Você percebe que ele nasce, cresce, se aprofunda e se mantém quando encontra estrutura psicológica, não esforço desesperado. E esse entendimento não fecha nada, ele abre uma camada mais profunda do jogo. Mas existe um limite claro para o que um vídeo pode fazer. Ouvir essas lições uma vez não cria constância. Entender não é o mesmo que integrar. Esses padrões só se tornam naturais quando você convive com eles repetidamente, até que passem a operar de forma automática na sua leitura de pessoas e situações. É por isso que existe os 5 Códigos para a Grandeza, um acervo estratégico em áudio, criado para transformar livros densos como A Arte da Sedução e outras obras centrais em experiências auditivas profundas, feitas para serem ouvidas no cotidiano, revisitadas e absorvidas no longo prazo. Não como motivação, não como truque, mas como reprogramação silenciosa da forma como você pensa, decide e age. Se este vídeo já te
te fez perceber jogos que antes passavam despercebidos, o próximo passo não é procurar mais vídeos aleatórios. É criar continuidade mental. O acesso aos 5 códigos para a grandeza está na descrição, assim como a newsletter Viagem ao Poder, que entrega uma amostra real desse sistema. E se você quer aprofundar ainda mais, o próximo vídeo do canal expande exatamente o ponto onde a maioria quebra sem perceber. Porque entender a sedução é só o começo. O verdadeiro poder está em sustentar esse entendimento ao longo do tempo, sem esforço visível e sem retorno ao estado anterior.